galera, seja bem-vindo a essa aula de estatística. Estou aqui, né, como só para algo bem informal, tá? Comecei a estudar isso aqui hoje, estava dando uma lida sobre os assuntos da estatística e estou trazendo um pouquinho dessa novidade aqui para você, certo? Então vamos lá. Gente, essa aqui é uma questão do início, né, do edital, do item lá do edital, certo? Então, quem sabe gráfico, percentual e entende um pouco de variáveis, vai resolver essa questão sem cálculo. Sério, professora? Sério, sem cálculo. Por quê? Porque é uma questão que ela é para pensar, tomar uma decisão, certo? Então vamos lá entender um pouquinho. Eu não estou dizendo que concursos com a CESP não precisa de cálculo, tá? Eu estou falando que especificamente essa questão ela foi uma questão que não precisou fazer muito cálculo para resolvê-la. Porém, precisa de muita atenção, porque às vezes a gente vai e cai um pouquinho onde realmente houve uma troca. Preste atenção no que eu quero dizer sobre essa troca. Então, a questão é o seguinte: dado que a participação dos presidiários em cursos de qualificação profissional é um aspecto importante para a reintegração do egresso do sistema prisional à sociedade, foram realizados levantamentos estatísticos nos anos de 2001 a 2009, a respeito do valor da educação e do trabalho em ambientes prisionais. Cada um desses levantamentos, cujos resultados são apresentados no gráfico, produziu uma estimativa anual do percentual P, certo? Então, o estudo é para um percentual P de indivíduos que participaram em curso de qualificação profissional de curta duração, mas não receberam diploma por motivos diversos. Ok, até aí tudo bem. Então, em 2001, 69,4% dos profissionais não receberam diploma. Então, o que é que acontece? Vamos olhar isso para o gráfico. Prestando atenção agora aqui no gráfico. Em 2001, olha só, primeiro vamos avaliar esse gráfico aqui para vocês entenderem. Em 2001, em 2002, em 2004, 2006, 2008, então isso aqui é meu eixo X. E o meu eixo Y é feito, representado pelo percentual. Então, o que é que acontece? Cada pontinho desse aqui, né, acontece no ano e tem um percentual. Então, nessa história, em 2001, 69,4% dos presidiários que participaram de um curso de qualificação. Então, vamos fazer essa leitura no gráfico. Em 2001, ó, vai ser aqui, ó. Prof, por que aqui? Porque 2002 está aqui. Então, é uma escala de 2 em 2 anos que foi colocada, certo? Então, 2001, o ponto é mais ou menos aqui no meio, certo? Então, 2001, 2003, olha, no ponto do meio. O ponto entre 2004 e 2006 é 2005 e assim por diante. Então, nesse ponto aqui, ó, é 2001. E 2001 representa o valor de 69,4%. Se você olhar direitinho, esse ponto a gente puxar aqui ó, uma linha imaginária, a gente percebe que 69,4% realmente é um valor abaixo de 70%, certo? Então a gente consegue fazer essas linhas imaginárias, ok? Aí o que, que acontece? Depois ele diz que 61,5% caindo em 2009. Então, 61,5% ou 61,5% caindo nada, caindo em 2002, tá? Então, olha só, 61,5% caiu para 61,5%, tem aqui, ó, em 2002. A gente percebe, ó, linha imaginária novamente, em cima dos 60%, ou seja, acima de 60%. Então, é 61,5% conforme o texto, certo? E a outra, ele diz que em 2009 ele caiu, reduziu esse valor para 30,9%. Gente, só para lembrar, esse valor é o quê? É a participação de presidiários, é a proporção de presidiários que fizeram um curso de curta duração e não receberam diploma, certo? Então, aqui ó, tem
2009 foi um valor bem considerável, né? Caiu para 30,9%, ok? Beleza. Aí ele faz o seguinte, agora vem julgar o item. Ó, a partir das informações e do gráfico apresentado, julgue o item que se segue. Vamos acompanhar aqui, ó, o meu mouse. Os dados apresentados são suficientes para que se possa afirmar que o total de presidiários que participaram de um curso de qualificação de curta duração e que não receberam o diploma em 2008 foi superior a 2007. Então, o que é que acontece? A gente está sempre falando de percentual, percentual, percentual. Então, a gente vem aqui, ó, em 2008, realmente, o percentual de 2008 foi maior do que o de 2007, tá? Mas no item, no julgamento do item, não. Ele não está falando isso, ele está falando da quantidade do total de presidiários. E aí, você fazer uma comparação de quantidade nesse gráfico, ele não tem como a gente fazer, certo? Então, seria uma forma de eliminar o tipo, dizer que está errada a questão. Por quê? Porque você não pode fazer uma afirmação dessa em relação à quantidade, certo? Porque a gente está falando só de percentual, ok? Se você tem alguma dúvida quanto a isso que ainda não ficou claro, coloca aqui os comentários, tá? Que eu posso te ajudar, beleza? Então, se liga aí na dica, boa sorte, estudem para esse concurso e sucesso!